Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição da revista CPAD de adultos neste terceiro trimestre do ano de 2024. A temática: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nossa lição de número 2 tem como assunto o livro de Ruth. O texto áudio está em Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática nos ensina que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A nossa leitura bíblica está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 5. Começamos com o texto áureo da lição. Sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu curtir, o seu like aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, espalhando assim a boa semente do Evangelho. Passemos então ao estudo da nossa lição, ao comentário da lição. A introdução nos fala que o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele, Deus, o Todo-Poderoso, transforma a tristeza em alegria. Ele transforma perdas em ganhos. Ele transforma derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. O primeiro tópico nos fala da organização do livro. Primeiro item, na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada em hebraico de Ketuvim, ou agiógrafos. Significa escritos. A primeira seção é a Torá, que nós chamamos também de Pentateuco, e a segunda, os Neviim, profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, os 5 rolos, livros curtos, lidos principalmente nas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, a festa da colheita, que nós também chamamos de Pentecoste. Já na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, Poéticos, Históricos e Proféticos.
Ruth está categorizado como um livro histórico, porque ele narra eventos que aconteceram durante um período real de tempo. Mas ele é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Ele não é escrito em forma de poesia, mas nós vemos a poesia do agir de Deus na vida das pessoas. Empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens, ou seja, ele fala coisas que iam no interior do pensamento, do coração das pessoas. O livro de Ruth está organizado em 4 capítulos, somando 85 versículos. É bom lembrar que essa organização em versículos não é original do livro. O original ele é dividido ele é um texto corrido. A divisão em capítulos e versículos da Bíblia aconteceu muitos séculos mais tarde, já na era cristã. A autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel seria o autor mais provável desse texto. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui essa autoria a ele, ao profeta Samuel. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade, ou seja, parece indicar uma pessoa que viveu na época de Jessé e Davi. Viveu naquela época, bem posterior a Ruth. E também parece indicar certa familiaridade com os personagens. Isso tudo aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito por volta do século X a.C. Obviamente, os eventos do livro de Ruth se passariam pelo menos um século antes. Segundo tópico, o contexto histórico. O autor situa esses fatos no tempo dos juízes. Dessa forma, não temos uma data precisa. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período durou mais de 3 séculos, mais de 300 anos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a subida, a ascensão de Saul ao trono, por volta do ano 1050. Então, quando ele fala nos tempos dos juízes, ele está dizendo que os eventos do livro de Ruth aconteceram nesse intervalo de cerca de 300 anos. Foi marcado por uma grande anarquia e profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Então, é um período de trevas do povo de Israel, um período em que não havia rei, cada um fazia o que achava melhor, como lemos em Juízes 17:6. Alguém poderia perguntar, mas e a liderança de Deus, através dos sacerdotes? Esse era o objetivo de Deus, que Israel fosse liderado pelo próprio Deus através dos sacerdotes que Deus já tinha escolhido. A resposta é uma só. Essa liderança não foi suficiente. O povo rejeitou essa liderança. O povo não deu atenção a essa liderança. Por isso foi necessário Deus instituir a monarquia na terra de Israel. No segundo item, falamos sobre secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo, ou seja, apego às coisas materiais. Hedonismo significa apego aos bens, apego aos prazeres carnais. Hedonismo significa se algo te faz feliz, se algo te faz sentir bem, então realize, faça, não importa o que os outros vão pensar. É isso que se trata do hedonismo. Estas duas coisas, secularismo e hedonismo, sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, que era o deus da chuva na terra de Canaã, e também o culto a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. Ou seja, Israel não apenas abandonou o Deus verdadeiro, mas eles também passaram a cultuar falsos deuses. Eles cometeram 2
pecados terríveis, abandonaram o Deus verdadeiro e se apegaram a falsos deuses. O culto de Baal e Astarote não era simplesmente se prostrar diante de um ídolo, o que já seria bem terrível, mas o próprio culto a esses deuses incluía práticas sexuais, incluía orgias, ou como diríamos no linguajar popular, surubas, para usar um termo bem chulo atual. Isso fazia parte do culto a Baal e Astarote. Era algo comum, era algo rotineiro, não era visto como uma perversão ou degradação moral. Se acreditava que a prática sexual no culto a Baal e Astarote levava à fertilidade. Era como se a fertilidade humana gerasse fertilidade nas colheitas, fertilidade nas manadas de animais, nos rebanhos, e dessa forma haveria prosperidade, afinal haveria comida, e tendo comida, todo o resto pode prosperar. Esse era o pensamento do culto cananeu. Os cultos na terra de Canaã, as adorações às divindades na terra de Canaã, elas envolviam práticas sexuais, orgias, como algo normal. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. Infelizmente, os sacerdotes da linhagem de Arão que governaram nesse período se encaixam nisto aqui. Foram lideranças fracas que não conseguiram levar o povo a permanecer no caminho do Deus verdadeiro. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter um caráter aprovado. E, como nós vemos na história de Samuel, do sumo sacerdote Eli, ele é um exemplo de sumos sacerdotes que não souberam liderar o povo pelo caminho do bem. O terceiro item nos fala sobre opressão, clamor e livramento. O terceiro item nos fala sobre opressão, clamor e livramento. A apostasia, ou seja, o afastamento da verdadeira fé, tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus, e Deus levantava juízes para libertar o povo. Os juízes, no hebraico shofetim, não eram magistrados civis como conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eles eram líderes, eles eram libertadores, líderes militares como Otoniel, Baraque, Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel. Então, você observa que o termo juízes ele não é exatamente correto. A palavra, na verdade, nós não temos um termo na língua portuguesa para expressar o sentido correto desta palavra hebraica. Eles eram líderes tanto seculares, quanto militares, quanto civis e também religiosos. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Nós vemos aí a longanimidade de Deus. Deus sabia que o povo pecou, que o povo ia clamar. Deus sabia que após aquele livramento, eles voltariam a cair na idolatria, voltariam a pecar. Deus sabia de tudo que iria acontecer. E mesmo assim, ele ouvia sua aflição, seu clamor e levantava líderes para libertá-los. Isso nos mostra que Deus é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a ele clamam. Israel clamava com seu coração sincero, por isso Deus os ouvia. Porém, após receberem a bênção, eles voltavam a cair no pecado. Quantos crentes não são assim nos dias de hoje, infelizmente? O terceiro tópico, propósito e mensagem do livro de Ruth. Primeiro item, o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Gênesis 49:10 nos fala que o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, ou Shiló em hebraico. A ele se congregarão os povos. Nós conhecemos esse nome Siló como sendo um dos lugares onde o tabernáculo ficou ali montado por muito tempo, foi a capital civil e religiosa de Israel.
Mas aqui essa profecia significa muito mais. É uma profecia mencionada pelo próprio Jacó, o patriarca, do qual vieram as 12 tribos de Israel. Aqui ele está deixando claro que lá na frente a tribo de Judá é que teria a proeminência, a liderança entre as demais. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, se deitando com a sua concubina, a concubina de Jacó, seu pai, fez com que ele perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Ou seja, embora de fato ele fosse o primogênito, a profecia de Rúben já indicava que o primogênito no futuro seria Judá. Ele seria o líder. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita, alguém da tribo de Benjamim. Interessante esse destaque. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Mais interessante ainda é que a Bíblia não esconde. Samuel, sendo o autor do livro de Ruth, ele não esconde que Davi tinha como sua antepassada uma moabita. Os moabitas, eles eram um povo inimigo de Israel. Deus havia falado para o povo de Israel que sempre guerreasse contra a tribo de Moabe, pelos motivos a seguir descritos. O povo de Moabe, segundo a Bíblia, em Gênesis 19, surgiu de um incesto, ou seja, da relação entre Ló, sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha, ou seja, era um povo que já trazia em si mesmo uma semente maldita, já trazia um começo fora dos planos de Deus. Além disso, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, nós vemos Deus reprovando os moabitas por terem se levantado contra Israel. Eles não foram hospitaleiros com os israelitas quando saíram do Egito. Além disso, nós temos o episódio de Balaque, rei moabita, que contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Evento esse que está em Números capítulos 22 a 24. Por isso, Deus ordenou inimizade eterna entre esses dois povos. Está lá em Números 25. Deus também ordenou que eles fossem excluídos da congregação de Israel, como lemos em Deuteronômio 23 e Neemias capítulo 13. Veja, portanto, que a relação entre Israel e Moabe não era das melhores. Pelas regras atuais, seria impensável dizer, ou narrar, ou contar que um dos maiores reis, talvez o maior rei que Israel já teve, que foi Davi, teve uma moabita como sua antepassada. O que é mais uma prova da veracidade deste livro, para mostrar como o agir de Deus na vida das pessoas extrapola até mesmo as barreiras culturais, sociais, étnicas e religiosas. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor, que preservou a descendência de Elimeleque, mas também ele é um tipo, um símbolo de Cristo, o nosso Redentor, o nosso remidor, aquele que veio pagar a nossa dívida, zerar a nossa fatura. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes, que nos mostra neste livro que havia pessoas fiéis, que temiam a Deus e que foram usadas por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Ou seja, na época dos juízes, era cada um por si e Deus por todos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas aqui nós vemos duas mulheres, Noemi e Ruth, que não são egoístas, que não pensam só em si mesmas,
mas que pensam uma na outra. E um detalhe, elas eram sogra e nora. 2 tipos de parentescos que nos dias atuais, infelizmente, é difícil encontrar se dando bem. É muito difícil encontrarmos sogras e noras que tenham uma boa relação de amizade. Mas aqui, Noemi e Ruth são um exemplo de sogra, um exemplo de nora para todas as gerações. Aprendemos com elas que o amor não é egoísta. O amor não pensa em si mesmo. O amor pensa sempre no outro. A conclusão é que no livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, Ele é fiel. Aqui está, portanto, um resumo da nossa segunda lição da revista CPAD de adultos neste terceiro trimestre de 2024. Na sua escola dominical, certamente você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.